Olá a todos, eu sou Maria Tereza Carneiro, gerente executiva de marketing e relacionamento da Vivest. E o Conselho Deliberativo da Vivest aprovou recentemente o equacionamento do déficit registrado em diversos planos em 2021. Isso quer dizer que agora, em 2023, participantes e patrocinadoras começam a pagar contribuições extras referentes a esses déficits. Eu estou aqui com a gerente executiva atuarial, Marisa Ribeiro de Faria, que vai explicar para a gente o motivo desses déficits e como acontece o equacionamento. Marisa, obrigada por estar aqui com a gente no Vivecast. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos para os nossos participantes. Olá a todos. Então vamos começar, né? Marisa, quando é que a cobrança vai começar e quanto tempo ela vai durar? A cobrança desse déficit que foi equacionado relativo a 2021, ela vai começar em 2023, depois de aprovado o plano de custeio para 2023. E assim, por que esses déficits ocorreram, né, em 2021? Então, a principal causa, né, um déficit de um plano que tem essa modalidade BD ou CV, acaba tendo sempre várias causas, mas a principal delas foi ainda a alta do IGPDI, que vem nessa alta desde 2020. E você falou plano BD e CV, né? O equacionamento vai ser exclusivamente nesses planos BD e CV. E explica um pouquinho só para quem não sabe o que é BD e o que é CV. Sim. A gente fala assim, planos da modalidade BD e CV, né? Dentro dos nossos planos, a gente tem 3 subplanos. A gente tem o subplano BSPS, que é da modalidade BD, eu já vou explicar direitinho o que é essa modalidade, o subplano BD e temos o subplano CV. Modalidade BD é quando a gente tem o benefício de aposentadoria pago em função de um salário final, de uma média de salário final do participante. Então, o BSPS é assim e o BD é assim. Ele diz que é benefício definido, né? BD que a gente fala é modalidade de benefício definido, que é um benefício definido conforme um salário final de carreira. Já uma modalidade CV é a do nosso subplano CV, onde você tem uma acumulação de saldo de conta e depois, quando o participante entra em aposentadoria, é que aí sim ele se transforma num benefício vitalício. É contribuição variável, ela pode variar aí. Contribuição variável, esse CV significa contribuição variável, né? Então a modalidade de plano CV é dessa forma e o nosso subplano tem esse mesmo nome. E por que esses equacionamentos são necessários, Marisa, em função desses déficits que são registrados? Você até explicou por que os déficits aconteceram, mas e aí tem um equacionamento para quê exatamente? Sim. O que é um déficit, né? Primeiro a gente tem que entender esse conceito. O déficit é quando eu estou registrando que o compromisso do plano com o pagamento de todos esses benefícios para o futuro, ele é maior do que o patrimônio que o plano já tem arrecadado e com tudo que eu ainda vou arrecadar de contribuição. Quando a gente compara o que eu tenho com o que eu deveria ter, que é o tamanho do meu compromisso, e vejo que eu não tenho recurso suficiente, isso é o déficit. Então, se eu não tiver um equacionamento disso, ou seja, se eu não captar mais contribuições para que o meu compromisso se iguale ao meu patrimônio, no futuro o plano não terá dinheiro para honrar o pagamento dos benefícios. Então, por isso que a gente tem que arrecadar. É como se fosse um desequilíbrio. É um desequilíbrio, por isso que a gente fala desequilíbrio atuarial, é o resultado negativo, o déficit, são várias formas de falar da mesma coisa. E é exatamente a diferença do que eu tenho de fato, que é o patrimônio do plano, com o que eu deveria ter, que é a provisão matemática, né? Que é o valor do meu compromisso com o pagamento dos benefícios pelo futuro. E você falou até rapidamente um pouquinho antes, mas eu acho que agora, na sequência, dá para a gente explicar melhor. Esse déficit, então, ocorreu por quê? Por que tem esse desequilíbrio em 2021? E é só em 2021? O que está acontecendo realmente com esses planos? Então, os participantes já estão em muitos dos planos já pagando alguns outros planos de equacionamento, né? Alguns vêm desde o resultado de 2015, outros tiveram só agora mais recentemente, mais perto de 2021. E esse desequilíbrio, né, a gente fala que veio principalmente pelo IGPDI, porque a gente teve, nesses últimos anos,
o IGPDI tendo uma alta, e o IGPDI faz o quê no plano? Ele corrige os benefícios. Então, à medida que eu corrijo um benefício por um indexador que teve uma alta, ou seja, eu repasso para o valor dos benefícios um reajuste muito alto, que eu não consegui fazer com que o meu patrimônio crescesse dessa mesma forma, cresceu o meu compromisso, porque agora eu tenho que pagar benefícios muito maiores. Os investimentos não foram capazes de render o que o benefício... Exatamente, os investimentos, para vocês terem uma ideia, do começo de 2020 para cá, a gente já acumula essa alta do IGPDI em relação ao IPCA, que aí sim é o poder de compra do nosso aposentado, já teve uma alta de 30%, ou seja, os benefícios dos planos, ele cresceu acima da inflação, acima de um indexador normal de inflação, cresceu 30% acima. Né? Os salários, por exemplo, quando as empresas reajustam olhando o INPC, olhando o IPCA, para manter o poder de compra das pessoas. Só que o poder de compra dos nossos benefícios, ele teve essa alta aí, ele está 30% maior. Aumento então, real. O compromisso teve um aumento real de 30%. Não foi possível conseguir investimentos que conseguissem alcançar essa mesma subida, né, dos compromissos. Tá, e tem um limite de déficit que torna esse equacionamento obrigatório? O que a lei fala? E esse é um dos motivos, né, da gente estar a cada ano tendo que fazer mais equacionamento. Por quê? Porque a lei fala o seguinte: quando eu verifico esse desequilíbrio, eu não sou obrigada a equacioná-lo, né, imediatamente, justamente porque é um compromisso de longo prazo. Então, de repente, você passou por um ano que foi o resultado ruim, mas o próximo ano pode compensar aquilo e não te faltar dinheiro no plano. Então, a lei estabelece um pedaço que a gente fala que é um corredor, né? É um pedaço de déficit com o qual você pode conviver sem aumentar as contribuições, sem arrecadar contribuições extras de quem participa do plano, né? Esse déficit que a gente está equacionando, que a gente vai cobrar essas contribuições a mais em 2023 e já está cobrando em relação a anos anteriores, é o déficit que está acontecendo acima desse limite. E é por isso que todo ano a gente acaba tendo que equacionar de novo, porque com esses déficits, eu não estou, com esses equacionamentos que a gente está aprovando, a gente não está resolvendo a situação toda de desequilíbrio do plano. O plano vai continuar desequilibrado, só que ali com aquele pedaço de déficit que a lei permite que eu conviva. Só que isso, ao longo do tempo, isso vai gerando uma necessidade de ser pago, ele vai ultrapassando esse limite. Esse limite aí é calculado de acordo com uma duração do passivo, que é uma medida técnica de qual é o tempo em que eu vou pagar a maior parte dos benefícios do plano. Então, em função dessa duração dos meus compromissos do plano, a lei estabelece ali uma continha específica para dimensionar qual é esse corredor de déficit que eu não preciso equacionar. Então, hoje, a gente tem situação de todo ano, eu estou ali tendo que equacionar mais um pedacinho porque eu estou trabalhando sempre no limite. Ah, então isso que eu ia te perguntar, porque assim, quando você equaciona só uma parte, você fica monitorando a outra que você não equacionou, porque pode ser que ela precise ser equacionada, a parte do limite precisa ser equacionada depois, né? Exatamente, qualquer soluço no resultado, né, do próximo ano, qualquer coisinha que aconteça, você saiu do limite. Então, você tem que equacionar mais aquele pedacinho, e aí é um equacionamento obrigatório. Mas também assim, é adequado, né? Porque você não precisa penalizar o participante com um equacionamento que não precisa ser feito, né? Exatamente, porque se a gente cobra tudo, essa é a questão da lei, estabeleceu exatamente esse corredor para isso, né? Para que você não tivesse que a cada ano você
trazer um novo equacionamento só porque surgiu ali um pequeno desequilíbrio naquele plano. Só que quando você toma essa decisão, e essa decisão sobre equacionar o déficit todo ou equacionar só um pedacinho, assim que a lei exige, né, acima desse limite, não é uma decisão da Vivest, é uma decisão dos comitês gestores de cada plano e que depois é confirmada pelo Conselho Deliberativo. Então, a Vivest leva a situação completa do plano e explica, né, para esses comitentes que, olha, tem uma parte aqui que a lei não te obriga a equacionar, mas se você ficar convivendo com aquele limite, justamente você vai cair na situação de todo ano ter um pequeno soluço ali que você é obrigado, porque você está com o colchão cheio. Qualquer coisinha a mais, você tem que fazer um novo equacionamento, justamente por causa disso. Então, com isso que vocês vão começar a pagar em 2023 aí a mais, se juntando com os outros equacionamentos, não tenham a impressão de que está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido. Né? Estará tudo resolvido acima desse limite, porque todos esses planos de equacionamento, e aí foi uma questão sem exceção, todos os comitês gestores decidiram por equacionar somente essa parte obrigatória. Então, em todos eles, a gente tem um pedação de déficit que vai continuar ali para o próximo ano. Nessa história de equacionar mínimo, equacionar, né, que não seja o mínimo, recentemente saiu uma resolução do CNPC, resolução número 55, que fala sobre equacionamento do déficit abaixo do mínimo. Então explica pra gente como é que é isso e se ela teve impacto nesse equacionamento agora que eles vão pagar em 2023. Sim, agora em meados de 2022, a gente teve uma legislação que saiu extraordinariamente para esse resultado de 2021, então não é uma coisa que vai valer para o resultado de 2022, a não ser que saia uma outra resolução falando a mesma coisa, que por causa de todo esse movimento da economia, né, toda essa volatilidade, e aí todos os fundos de pensão tiveram uma dificuldade, né, geraram um déficit grande, efeito Covid, tudo isso junto, fez com que essa legislação saísse permitindo que você calculasse esse mínimo que você tem que equacionar, o que saísse desse corredor, mas ainda assim você ainda poderia verificar uma diferença ali, um prejuízo que a precificação de título público tivesse trazido para o plano. Essa diferença, esse prejuízo pela diferença de preços de título público que o plano poderia ter investido, você poderia diminuir esse valor mínimo. Então, exclusivamente para o ano de 2021, a gente aplicou esse limite da lei. Então, tinha que equacionar esse valor mínimo, mas esse mínimo pode ser equacionado num valor ainda menor. Mas essa parte que sobrou, ela vai se juntar ao resultado de 2022 e aí vai seguir a regra normal. Ela fica ali sendo monitorada. Vai continuar sendo monitorada, assim como todo esse colchão que está aqui. Então, no próximo ano, aplica-se novamente a regra do limite mínimo. A gente teve essa situação da resolução 55, levamos para todos os comitês gestores, porque foi esse uso dessa possibilidade de equacionar ainda menos do que o mínimo, ela era, como eu falei, só uma possibilidade dada pela resolução, não era obrigatório, né? Então, isso foi decidido, somente os comitês gestores do PSAP-EMAI e do PSAP-AES Brasil que decidiram fazer o equacionamento mínimo, mas o mínimo completo, o mínimo sem ainda deduzir a parte da resolução 55. Entendi. Agora sim, alguns participantes falam, né? É a patrocinadora que tem que pagar o equacionamento, não é responsabilidade do participante. Explica pra gente, quem paga equacionamento, né? Ativo paga, pensionista paga, quem paga equacionamento? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente soltou, né, Tereza, uma notícia sobre esses equacionamentos, e a gente falou muito ali do subplano BD e subplano CV, mas vamos aproveitar para deixar uma coisa bem clara. O subplano BSPS, ele é um subplano onde o déficit é arcado somente pelo patrocinador.
Então, no BSPS, seja o mínimo, seja o máximo, o participante do BSPS nunca pagará déficit. Tá? Então, houve sim déficit no BSPS, o patrocinador vai aumentar o pagamento dele de déficit em 2023, mas somente o patrocinador. No BD e no CV a situação é diferente, aí a gente cai numa regra geral da legislação, onde quem paga déficit é patrocinador de um lado e participantes de outro. E como que se divide isso? É de acordo com as contribuições que cada uma dessas partes fazem para o plano. Então, aplica-se a proporção. Então, a ideia é de que se o compromisso do plano foi formado fortemente pelo patrocinador, o patrocinador vai pagar mais déficit que o participante. Se foi mais fortemente pelos participantes, os participantes pagam mais déficit que o patrocinador. Então, a gente verifica essa proporção de contribuição feita pelo patrocinador e pelos participantes e divide. Esse déficit vai ser pago uma parte para cada um deles. As pessoas já estavam se perguntando, né? Por que um plano tem equacionamento, por que o outro não tem? Onde é que está estabelecido isso? Como é que ficou definido isso, né? Em que momento? Esse déficit, a gente apura no final do ano, né, na avaliação atuarial. Então, pelo resultado da avaliação atuarial, a gente apura ali o déficit e aplica todas essas regras da legislação. E complementando, né, que você me perguntou também sobre quem paga, né? Era participante de um lado, patrocinador do outro. Do lado de cá, tem participante ativo, tem autopatrocinado, tem um aposentado, tem um pensionista, né? E tem um coligado. Nos subplanos BD, esse déficit ele é pago por todos esses participantes. Tá? Todo mundo paga, ativo, autopatrocinado, coligado, aposentado e pensionista. Todos pagam o déficit. No subplano CV, como tem essa característica de quem ainda não se aposentou, está somente acumulando um saldo de conta, ainda não tem um benefício vitalício, ainda não tem nada que gere déficit, porque somente saldo de conta não gera déficit. Então, o participante que ainda não está em benefício, ele não paga déficit. E quem está em benefício, que é o aposentado e o pensionista, só paga o déficit se estiver num benefício que é vitalício, ou então que é aquela renda temporária, mas corrigida pelo IGPDI, que aí tem risco também. Então, as regras entre os participantes no BD são todos que pagam, todos os tipos de participantes, e no CV, o aposentado e o pensionista que estiverem com renda vitalícia ou a renda temporária corrigida pelo IGPDI. Por que o BSPS não paga déficit? As pessoas devem estar se perguntando, e CV paga e o BD isso. paga, né? O BSPS tem no regulamento dos planos, tem lá um artigo, é lá pelo artigo 130 e pouco de cada regulamento, se eu não me engano. Em todos eles tem um artigo que estabelece essa regra. Então, não é uma questão da legislação. Tá? A legislação fala que sempre que participantes e patrocinadora vão pagar ali na medida. Mas ali, no regulamento, estabelece uma contribuição exclusiva pelo patrocinador. E aí prevalece. E aí prevalece. Então, a contribuição que eu digo é um compromisso do patrocinador de equilibrar sempre o plano, né? De fazer de manter o plano com o recurso necessário para o pagamento de benefício. É esse mais ou menos o compromisso que está escrito lá. Então, vamos recapitular. Para o participante não tem cobrança no BSPS, mas tem, quando tem déficit, no BD e no CV. E no CD, contribuição definida, tem cobrança de déficit? Então, o CD justamente é um tipo de plano onde não há déficit nunca sendo gerado, né? Porque o compromisso do plano é pagar ao participante aquele saldo de conta que já está ali constituído. Então, cada um tem o seu saldo de conta e vai usufruir daquele saldo de conta. Nunca há um desequilíbrio no plano CD. Então, realmente lá, nem participante, nem patrocinador. Cada um só faz suas contribuições mensais, mas nunca haverá um déficit a ser cobrado.
E esses valores que foram aprovados, né, agora pelo Conselho Deliberativo, eles são definitivos ou ainda vão ser alterados? Então, esse é um outro ponto importante, né? Quando a gente apura um déficit, apuramos o déficit em 2021. Nós temos o ano de 2022 para aprovar o plano de equacionamento. O que é um plano de equacionamento do déficit? É um planejamento, a regra, né, de como aquele valor de déficit que eu tenho que pagar será pago, em quantos anos e através de que tipo de contribuição. O que nós aprovamos agora, o que o Conselho Deliberativo agora aprovou, foi que esse valor de déficit será pago em X anos, né? Essa quantidade de anos, ela varia um pouquinho para cada plano, mas é em torno de 17, 18 anos o prazo em que esse déficit será pago, né? Ali a gente mostrou também, inclusive nessa comunicação que nós fizemos, qual é o tamanho de contribuição que será cobrada em 2023, mas ainda como uma estimativa, porque a contribuição de fato, percentual de fato, a gente vai apurar de acordo com a folha de benefícios e a folha de salários de dezembro. Então, por isso que a gente só vai saber qual é a taxa de fato que será cobrada em 2023 quando aprovar esse plano de equacionamento para 2023, depois da gente passar por essa apuração de dezembro, tá? Só para a gente saber qual é a taxa, mas o valor é o que já está aprovado, o valor do equacionamento que foi aprovado. Então lá para janeiro a gente deve fazer um outro comunicado, né, explicando qual é a taxa de cada um, é isso? O tempo ele não vai ser janeiro, né? Isso também é importante, porque é uma avaliação relativa a dezembro, que tem todo um trâmite que acontece, que ela fecha lá para fevereiro, março. Então o Conselho Deliberativo aprova esse valor de taxa em março, porque tem todos os trâmites, né, dos cálculos, de fazer o parecer atuarial, aprovar nos comitês gestores, depois aprovar no Conselho Deliberativo. Então, a gente vai ter essa aprovação do Conselho Deliberativo no final de março, para começar a cobrar a partir de abril, mas com efeito retroativo a janeiro. Então, esse comunicado deve sair em abril e vai ter cobrança retroativa a janeiro. As pessoas devem ficar atentas, fiquem atentos, porque vai sair o comunicado com a taxa exatamente e a gente vai fazer essa cobrança retroativa e explicar tudinho lá no... Exatamente. Esse ano a gente já teve, né, todo esse procedimento, então vai se repetir em 2023. Marisa, então se a cobrança só vai ser em abril, a gente está levando agora o participante para ele se preparar, né? Saber que ele tem um pagamento a mais que ele vai ter que fazer ali no plano. Exatamente. A gente tinha o costume de só informar quando a gente já tivesse essa taxa que ele de fato ia pagar, né? Como isso a gente só descobre lá em março, né? A gente comunicava em março e ele já era cobrado a partir de abril com efeito retroativo, né? Fizemos isso até esse ano de 2022. Mas alguns participantes se queixaram disso, né? Que gostariam de saber o quanto antes que teriam uma conta a mais. Afinal de contas, a gente já sabe disso a partir do momento que o comitê gestor aprovou e o conselho também aprovou. Então, a partir do momento da aprovação do conselho, a gente já pode dar a notícia, mas sempre com esse cuidado de ainda não é a taxa definitiva. Então mudamos a forma de comunicar, trazendo um pouquinho antes para todo mundo se preparar para o ano seguinte. Você já falou um pouco isso, mas acho que é bom reforçar. Esse equacionamento de 2021 substitui os anteriores, acumula e fica um equacionamento diferente para cada ano, resolve ou não resolve, né? Como é que isso é na prática para o participante entender? Na prática, para o participante, ele vai pagar uma soma dessas taxas de cada equacionamento que a gente aprovou. E essas taxas, elas todas são revistas nesse dezembro agora. Então, esse dezembro agora vai fazer uma revisão não só da taxa que a gente estimou, que é a que começa a ser cobrada em 2023, mas da que ele já vinha pagando em relação ao déficit de 2020, dos déficits anteriores para os planos que tiverem esses déficits anteriores. Lá no Olerite de cada um, o participante vai conseguir
olhar separadamente qual é a taxa que ele está pagando para cada equacionamento, né? Mas a gente, inclusive na nossa comunicação, a gente já fez ali a soma, né, da contribuição que ele vai ter, a contribuição estimada, né, que ele vai pagar em 2023. Mas esse de 2021, ele não está substituindo nada, ele é mais uma camadinha de déficit que está entrando, está aumentando o déficit pago pelo participante. Então, obrigada, Marisa, acho que é isso, né? Obrigada por essas explicações, o assunto é complexo, mas tem que ser explicado, né? Eu te agradeço aí a participação. E se você quiser saber mais sobre equacionamento, e especificamente sobre a situação do seu plano, vai lá no nosso portal www.viveste.com.br, que tem informação sobre isso na área de notícias e também na área de cada plano, tá bom? Agradeço aí e até a próxima. Obrigada, até logo.